Como vencer os vícios? O que a Bíblia tem a nos dizer a esse respeito? Vícios tem de todo tipo. Pode ser o vício do videogame, pode ser da televisão, pode ser o vício da preguiça, o vício do futebol, os vícios que pode ser do alimento, da comida, pode ser o vício de alguma bebida. Quando é uma bebida alcoólica, é um vício que começa a ser complicado para a existência, porque complica os relacionamentos, complica o seu desempenho, complica as suas ações. Então a gente sabe que o alcoolismo é algo gravíssimo. Tem os vícios do cigarro, esse tem um lance social que é ruim, e tem o problema da saúde, né, que complica para quem tem esse vício. Tem os vícios das drogas, que esses são complicadíssimos, talvez um dos problemas mais sérios que nós temos, relacionado à violência, ao crime e tanta coisa mais, e a destruição da pessoa. Tem o vício do jogo, tem gente que é viciada em jogar mesmo, ou seja, jogar na loteria, ou jogar pior do que na loteria, né? Jogar aquela jogo valendo a dinheiro, do cassino, no bingo. Teve com esse advento do bingo tempos atrás aí, pessoas que nunca tinham vício de jogo que adquiriram, principalmente na faixa da terceira idade. Jogo do bicho, a pornografia. Talvez seja, nos dias de hoje, algo pior do que no passado, porque por causa da facilidade. Porque no passado, eu lembro como garoto, né? Então deixa eu contar aqui os meus pecados da infância. Como garoto, quando aparecia uma revista pornográfica na área, cara, era uma coisa de louco, né? Porque era raríssimo. Então um garoto teve acesso a ela e de repente falava, gente, eu tenho... Aí era uma coisa, era um negócio doido, a gente ia lá, mas isso, falta de opção, isso acontecia muito pouco. Eu lembro que eu estava na 6ª série primária, quando rolou um pedacinho, era um recorte de uma revista, na sala, 6ª série, eu estava vendo uma mulher nua pela primeira vez. Na 6ª série, quantos anos eu tinha? 12? Pela primeira vez, isso você vê hoje na novela, né? Quer dizer, como mudou o tempo. Então, essa coisa da pornografia, que é uma das indústrias mais prósperas dos nossos dias, inclusive ela está em tudo quanto é lugar. Ela está no comercial, ela está no outdoor, ela vai estar na revista. Parece que o Freud explica isso melhor do que ninguém, né? Como o sexo parece estar por trás de tudo, principalmente com o homem. O homem é fisgado pelo olhar. Foi assim que o Davi levou sua queda. Ele se sente um caçador, mas ele acaba sendo preso da mulher. Não tinha ninguém para derrubar o Sansão, não foi? Tinha homem, nem exército que derrubasse aquele homem. Mas bastou uma mulher. Bom, mas não era disso que eu ia falar, só da pornografia, mostrando que na infância, na minha infância, na infância de muitos aqui que são da minha idade, até um pouquinho mais, o acesso à pornografia era restrito. E com essa facilidade da internet, do celular e tudo, gente, hoje a coisa está perigosa. A gente não citou tudo, mas todas essas coisas citadas são ameaças para nós de alguma maneira. Como vencer? A maior dificuldade para uma pessoa superar um vício é que ela custa a reconhecer que aquilo é um vício. Quantas pessoas que, vamos falar de um vício bem comum, o do cigarro. Eu tinha amigos, ele falou, não, eu só fumo quando eu quero. O cara já está há uns 3 anos nessa. O problema é que ele quer todo dia. Ele só descobre que ele tem o vício quando ele fala, eu quero parar. Aí ele descobre, é a mesma coisa da bebida. O cara fala, não, os jovens são assim, eles não reconhecem que ele tem um problema do vício da cerveja. Ah, não, é só uma cervejinha. Você sabe muito bem, os jovens hoje é uma latinha atrás da outra. E aí ele fala, é só sexta-feira. Ah, mas depois é sexta e sábado. Depois é sexta e sábado e domingo, né? A saideira para aguentar a segunda. Só que na segunda ele fala, eu tô com saudade da sexta. Para lembrar a sexta, ele vai toma na segunda. Gente, essa é a verdade. Talvez até na porta da faculdade. Na porta da faculdade, eu vou matar a aula para... Aquele negócio, todo mundo rindo, a vida está dura. Eu mereço, mas eu não sou viciado. Ele só vai descobrir que está viciado o dia que ele falar assim, não vou ficar essa semana sem.
Aí começa a dar um finiquito no cara, uma coceira, um negócio, ele não para de pensar naquilo. Aí ele começa a falar, não sei, está esquisito isso, será que isso é vício? Ele começa a sentir a síndrome da abstinência. Reconhecer o problema, a gravidade dele, que você tem. Aí entramos nos Alcoólicos Anônimos, é fantástico aquele programa para recuperação. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que reconhecer, você tem que estar num grupo assim e ser capaz de abrir a boca e falar, eu tenho esse problema. Esse problema está me prejudicando. Eu quero socorro, me ajudem. Então, ajuda do grupo. Você não vence normalmente um vício sozinho. Você precisa de apoio. Você precisa de apoio. E quando você tem apoio de outros que estão no mesmo processo, e um anima o outro, e parece que há um comprometimento, um pacto que a gente faz de vencer. Então é melhor, às vezes, a gente vencer qualquer espécie de vício no grupo. Olha, nós temos esse problema, vamos juntos superarmos isso porque um estimula o outro. Reconhecer a gravidade do problema, identificar a causa. Ao identificar a causa, você tem que perceber o seguinte. Tenta lembrar ou perceber o que é que na hora daquela tentação está acontecendo na sua cabeça. Seja lá qual for o tipo de vício. Você vai perceber uma voz interna. Essa voz interna, quando você está no momento da tentação, ela está dizendo para você o seguinte, isso não é nada. Você começa a racionalizar. Nesse racionalizar, você está colocando argumentos de autoconvencimento que te levam para aquilo. Por exemplo, você precisa emagrecer. Você propôs, eu não vou comer doce. Aí o que rola? Na hora, pintou uma sobremesa, pintou um negócio. Puxa, você olha para aquilo e você fala, só agora. Não, você merece. Amanhã você começa na segunda, não é assim os regimes? Na segunda a gente começa. Não custa nada, não pega nada, é só isso aqui. E tal. Aí come. Aquela mesma maldita voz interior volta, não volta? Por que você fez isso? Você falhou e tal. Tipo, gente, isso é o drama de todo viciado. É por aí. Então a gente tem que descobrir também quais são os cenários, as circunstâncias, as situações, gatilho. Se você não tiver essa percepção da coisa e das situações que te levam, que te impelem, você vai se expor demasiadamente a perigos. Como um amigo meu que se converteu depois de 20 anos de bebida, vício do álcool, sempre estava no bar. Aí ele se converte, dá testemunho, eu fiquei tão feliz. Passados uns meses, eu vejo ele no bar. Falei, ele teve uma recaída. Fui conversar com ele. Falei, você teve uma recaída, vi você no bar? Não, eu estava evangelizando. Eu achei nobre da parte dele, essa preocupação com os amigos e tal. Falei, não é melhor você evangelizar seus amigos fora do bar? Porque pode ser que seus amigos se desevangelizem, digamos, se é que existe essa palavra. O bar é uma situação gatilho para você, não é? Esse é o perigo. Você tem que saber que você tem essa queda para o álcool e ali é um ambiente que te chama para aquilo. Não é que você vai romper com seus amigos. Talvez aquele ambiente, para você, principalmente nesse momento, não é tão apropriado. Bom, ele não deu bola porque eu falei, você pode imaginar o que aconteceu depois, né? Então é perigo isso. Você tem que conhecer essas situações e evitar. E também, esse relacionamento que você tem com o vício tem algo a ver com a sua infância, com algo da sua infância. Sério, entrando na questão psicológica, né? Muito do que a gente tem de comportamento hoje, a base daquele problema é alguma coisa na infância. Então tem que fazer isso, esse inventário de nós mesmos para tentar, com toda a transparência, descobrir o que é. Bom, aí, reconhecendo, identificando, percebendo tudo isso, você está pronto para esse passo, que é confessar. Tem gente que fala assim, eu confesso diante de Deus e está bom. Não está, gente. Diz a Bíblia, confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros para ser curado. Por que está dizendo isso? Por que não diz confessa a Deus para ser curado? Por que diz confessa ao outro para ser curado?
E aí a psicologia também ajuda, porque ela, né, te leva a uma abertura de coração, em outras palavras, a própria confissão. E o ato de confessar, e temos que ser cuidadosos, não estou dizendo assim, vamos aqui num grupo grande, ficar confessando e tal, cada um sabe de si, mas você deve ter pessoas que você considera que são pessoas sérias, pessoas de bem, pessoas que não vão nunca, em hipótese alguma, usar isso contra você no futuro. Mentores, conselheiros, verdadeiros amigos. Gente, nós precisamos disso. Se você não tem, você tem que correr atrás. Você tem que, diante de Deus, buscar gente com quem você possa de verdade abrir o coração. Eu contei já esse episódio, eu acho que até no grupo aqui de homens, numa certa ocasião, que estando noivo para casar com a Cristina, no serviço onde eu trabalhava, na TV Record, passava uma menina e ela me chamava a atenção, sexualmente falando, tinha uma atração sexual por ela. E toda vez que ela passava, eu acabava olhando e aquilo, eu sentia que aquilo não estava legal e aquilo estava me perturbando, eu achava, não tinha gosto assim, não pensava em trocar a Cristina por ela, não estava, mas aquela atração física mesmo, e não achava que aquilo era saudável. Eu queria muito seguir a Deus e fazer a vontade de Deus. Eu tinha um amigo, tenho um amigo ele, até hoje, ele trabalhava na Record, a gente até evangelizava, tinha um grupo de evangelização na Record, e na escola e na Record também. Aí eu cheguei para ele, no momento da hora do almoço, entramos na sala onde ele trabalhava, eu falei, tenho algo para confessar, tenho essa tentação, confessei a tentação. Não era um vício, mas só para exemplificar o poder da confissão. Ao confessar isso, eu pedi, ora por mim. Aí eu ajoelhei, ele orou, a menina, 1 hora depois, passa, e eu não sinto mais nada ao olhar por ela. O que você acha? Parece uma mágica, né? Eu vejo o poder da confissão, da oração. Gente, isso é libertador. Libertador. Muitas vezes, eu como pastor, tenho essa experiência de aconselhar muita gente. E eu observo o seguinte, algumas pessoas vêm, e eles abrem o coração, falam e tal. E ao saírem, eles falam assim depois, pastor, mas como o senhor me ajudou? Eu não fiz nada, só ouvi. Você está entendendo? Eu só ouvi. Essa pessoa foi ajudada porque ela abriu o coração. E ela sentiu uma libertação. O ato de confessar. Tem um texto da Bíblia, só para você ter uma ideia do poder disso, de como isso é sério. Diz assim. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então busque aconselhamento, tenha um mentor, participe de um grupo de discipulado, congregar, a questão do grupo, de um grupo que tem o mesmo propósito, o mesmo alvo, isso ajuda. Os Alcoólicos Anônimos é um grupo que tem o mesmo propósito, o mesmo alvo. Como isso ajuda? Como isso fortalece aquele indivíduo a continuar firme no seu próprio propósito? Ele se sente irmanado, pactuado com os demais, e um ajudando o outro, né? E também, se você desanimar, se você cair, falhar, não desanima. Aí a pessoa come um docinho, ou bebe uma dose, aí ele, agora vamos chutar o pau da barraca. Não! Então precisa ter alguém que fala assim, calma, não, você só comeu um doce, então não vai acabar sua dieta, não. Você só tomou uma, agora você deu uma fraquejada, mas levanta e continua em pé. Tá? Bom, um outro passo é assumir um firme propósito, ter um alvo e um compromisso. Isso é importantíssimo. Como Daniel fez quando era jovem, vivendo no exílio, uma cultura pagã, cercado por toda a idolatria, por toda a promiscuidade da Babilônia. Ele, adolescente, diz assim, propôs Daniel no seu coração não contaminar-se. Isso é uma atitude. Uma atitude. Que coisa, né? E é possível que um jovem
tome atitudes assim, então nós também podemos. Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte: não tem vício que a gente tenha nascido com ele. Alguém nasceu com algum vício aqui? Ninguém nasce com nenhum vício. Vício é adquirido. Ele é aprendido. Você aprende. E se você aprende, você foi capaz de aprender, é capaz de desaprender também. Não é não? Então essa coisa do propósito. Você pode mudar. Você não nasceu com aquilo. Você pode se desvencilhar daquilo. Não é fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil. É fácil ter um vício. Sair do vício é difícil. É uma tarefa árdua e por isso que a gente tem todos esses passos aqui. Mas é bom saber que é possível. E se você tem um propósito, se você quer, isso já é um sinal de força. Porque às vezes a pessoa fala, eu quero, mas eu não consigo. Mas só o fato de querer já é um sinal de força. É claro que eu não conseguir é um sinal de sua fraqueza, mas o fato de você ainda continuar querendo é porque você não entregou os pontos. Porque você não pediu água, né? Pediu arrego. Não é uma coisa que você está aceitando passivamente, você ainda está lutando. Então vamos tirar partido disso, confia. E agora você vai ter a ajuda de Deus. Você vai ter a ajuda da igreja. Você vai ter a ajuda de verdadeiros amigos. Então isso, você vai ver que você não está sozinho. Agora, o poder da palavra de Deus. Apegue-se à palavra de Deus. Tem aqui vários componentes desse item. Medita de dia e de noite. Sonhe com a palavra de Deus, né? Como o bem-aventurado varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor medita de dia e de noite. Como que alguém pode meditar de dia e de noite e não dorme, não? Eu tenho para mim que é da seguinte maneira. A palavra de Deus tem que estar na nossa mente. Nesses dias de carnaval, embora eu não tenha assistido carnaval, eu vou confessar que eu não assisti, tá? Então, não curto muito isso. Mas, mesmo no jornal, assistiram, aparece lá, não aparece? E o que vem? Muitas vezes as músicas. Na propaganda vem a música, está no rádio, você liga, está lá a música. E uma música antiga lá da Daniela Mercury, que é não sei o que da cidade, sou eu. Porque como eu já conhecia de cor, já de tempos atrás, porque tocou uma barbaridade, e como passou, mais uma vez, ela tocando, essa música algumas vezes eu devo ter ouvido, outro dia, eu acho que foi essa semana mesmo, eu acordo, de manhã, eu estou com a música na cabeça, eu acordei já com a música na cabeça, eu falei, quase que eu estava sonhando com a música já ficou. Já aconteceu isso com você? Alguma coisa? Bom, fica um negócio, né? Pode ser a Eguinha Pocotó, alguma coisa que fica tocando direto aí, né? É uma besteira qualquer. Fica lá, pai, e de repente você está com a música, pegou, ficou. Qualquer coisa você pode levar para o seu sono, você está entendendo? E aí eu entendo que se isso pode acontecer no sentido negativo, pode acontecer no sentido positivo. Você, se tiver a devida consideração para com a palavra de Deus, e quando a gente fala a palavra de Deus na leitura, num versículo que você deve decorar, que você deve memorizar, você deve dialogar com Deus através da sua mensagem, e apreciar, valorizar, apaixonar-se por essa palavra, cantar a palavra, o louvor, a música. Pode ser que se acorde agora, em vez com uma música mais saudável e mente. Ou seja, significa que você está numa sintonia. Então, isso significa meditar de dia e de noite. Não é que você vai estar lendo a Bíblia de dia e de noite, que isso é impossível. Isso não é o que ele está propondo. É que as suas considerações passam pelas coisas de Deus. É interessante, por exemplo, como Jesus venceu a tentação no deserto. O diabo usou a palavra, racionalizando, né, com aquela voz interior. Olha, pensa, mas tem um versículo ali. Você pega um texto fora do contexto, né, que diz isso, que te favorece. Você veja, essa voz interior, essa tentação do diabo, né, na verdade, é uma que a gente deve considerar que tem. O diabo ele não vem com um chifrinho, né? Ele é essa voz, muitas vezes, interior da gente, usando, inclusive, a palavra de Deus, alguma forma deturpada de ensino, faz sentido para nós naquela hora e que nos encoraja ao ato em si. Né? Só que depois vem a voz da consciência, da palavra, e aí aquele choque, aquele conflito todo do ser humano. Mas Jesus usou a palavra e rebateu. Está escrito.
Isso é muito importante para rebater o mal, a tentação. Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E 1 João 2,14 diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Portanto, o poder da palavra para dar vitória. Então, ocupar a mente também, porque diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Quando Davi caiu, o que ele estava fazendo? Nada. Então, esse é o suficiente. Tem um versículo da Bíblia que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então você deve ser um verdadeiro adorador, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E adorar a Deus em espírito é estar em sintonia com Deus, é estar com o seu pensamento em Deus, com as coisas que são louváveis, boas, puras, saudáveis. A gente tem que tomar os devidos cuidados com aquilo que pode estar ocupando a nossa mente. Cuidado, revista-se de toda a armadura de Deus. Cuidado com a televisão, com a internet, com as revistas. Fuja das paixões da mocidade, como fez o José, fugiu da mulher de Potifar. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Então, quando você se sujeita a Deus, você se reveste do poder da graça dele, você pode botar o diabo para correr, e o diabo aí, literalmente, é esse vício na sua vida ou na vida de alguém. Vigiai e orai, para não cair em tentação, foi o que Jesus disse. Então a gente tem que estar atento, não é uma coisa... E lembrando que nesse processo de vigiar e orar, que a oração também é uma baita arma nessa luta contra qualquer mal, contra qualquer vício, contra qualquer tentação, nós nunca oramos sozinhos. Temos em Cristo solidário, amigo e companheiro de oração. Ele é um sacerdote, e o papel do sacerdote é fazer a mediação, ele é o mediador. E ele é um mediador cheio de compaixão, porque ele já foi gente, ele passou pelas tentações sem cair, experimentou todas elas, sabe a pressão que elas exercem sobre nós. Então ele é muito misericordioso, até mesmo quando na nossa fraqueza, quando a gente vacila, ele estende a mão, ele te levanta, ele está para te dar apoio. Então a gente tem nele um ajudador no processo da luta e da oração. Ele está orando junto com a gente. Ele vive, diz o autor de Hebreus, a interceder por nós. E o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. E a gente se pergunta, por que o Espírito Santo geme por nós? É porque a gente, às vezes, faz o Espírito Santo de Deus gemer, não é? Mas ele geme. Ele não abandona a gente. Então, essa coisa da força que ele dá para a gente na oração. A última arma contra o vício. Essa para você não esquecer. O calibre 66. Nunca esqueça isso. A maior arma que temos contra as tentações, contra os vícios. Calibre 66. Essa é poderosa. Romanos 6,6. Abre aí. Romanos 6,6. Calibre 66. Olha aí. Com essa ninguém pode. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Diz Paulo no versículo 11, assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Num trecho aqui de Colossenses, capítulo 3, dos versículos 5 até o 10, ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, o vício, do palavrão. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do vosso velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Em 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Então, essa mortificação do corpo, na consciência de que na cruz, em Cristo, já fomos crucificados juntamente com Cristo. Então, assuma essa sua condição de uma pessoa que está em Cristo, que morre para as coisas da carne. E se a tua mão direita
te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mateus 5,30. Então essa é a proposta, pelo poder do Evangelho. E aí, o último versículo que eu cito aqui, os últimos que estão em Gálatas, diz assim, Gálatas capítulo 5, a partir do 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, nascemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. E voltando aos alcoólatras anônimos, não pensa, quando você vai falar, vou vencer a vida inteira, vou ficar com abstinência desse vício a vida inteira, essa é muita areia para o meu caminhãozinho, não vai dar. Mas um dos lemas deles é, eu posso ficar sem beber na próxima hora? Talvez eu possa nas próximas 2 horas. Vamos pensar, só hoje. Vou vencer hoje. Eu não vou ficar pensando que vou vencer a vida inteira. Eu vou vencer hoje. Amanhã eu assumo um novo propósito de vencer no próximo dia. Você está entendendo? E passo a passo, com toda a ajuda de Deus, com a ajuda de outras pessoas, da igreja, do Senhor. Usa o calibre 66 por fim e vamos em frente.